e agradecer a todos que aqui se fazem presente. Nós estivemos presentes aqui no dia que essa igreja foi inaugurada. Meu marido colocou a placa da igreja, pedra fundamental. A pedra fundamental. Nós estávamos aqui presentes. E o Senhor, nós temos visto que Ele tem honrado muito essa igreja. Aleluia! Muito essa igreja. Às vezes muitas pessoas podem olhar aqui e falar assim: mas essa igreja não cresce, essa igreja tem tão poucos membros. Mas o mistério que o Senhor tem para essa igreja é muito além do que vocês estão vendo aqui. Aleluia! É muito além. E o Senhor já está revelando isso para vocês. Aleluia! Aleluias. Eu quero convidar a igreja para estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Revelação do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7 em diante. Nós temos que correr porque o tempo ruge. E como o pastor falou, ainda há muito para se cumprir aqui. Aleluia. Aqui a palavra nos diz aqui, na carta à igreja em Filadélfia, que fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se declaram judeus e não o são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrado a teus pés e reconheçam que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá dali. Também escreverei sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Até aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Quando o pastor Gil me convidou para estar aqui nesta noite ministrando, eu fui buscar o Senhor para saber aquilo que o Senhor queria. E no começo estava difícil, eu não conseguia entender, e eu fui buscando, fui orando, e o Senhor me levou essa palavra. Ainda mesmo assim, ainda eu tive um pouco de dúvida, e fui buscar do Senhor confirmação, e Ele foi falando, e ainda hoje aqui, ainda o Senhor falou. Hoje, durante a tarde, quando estava conversando com a minha cunhada, ela foi falando algo daquilo que o Senhor já tinha me dado. Aqui, durante os louvores, o Senhor continuou falando. Aleluia! Eu louvo ao Senhor por isso, né? Porque se a gente está aqui é porque Ele nos chamou. E uma parte do meu ministério, de eu estar aqui, também isso devo um pouco ao pastor Gil, porque ele me encoraja. Ele fala: você já está pronta, você pode fazer. Porque às vezes, muitas vezes, o Senhor tem um chamado para nossas vidas, e nós queremos o quê? Se esconder. A gente olha para a nossa pequenez, a nossa fraqueza, mas esquecemos que quem faz na vida da gente não é nós, é o Senhor. E se Ele chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo ao qual Ele nos chamou e nos capacita. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui na palavra, o apóstolo João, ele estava ali na ilha de Patmos. Ele foi levado pelo Senhor ali, e o Senhor falou a ele para que ele viesse escrever num livro o que ele via. Essa palavra se encontra ali em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 11. E ali, entre as 7 igrejas ao qual o Senhor mostrou a ele, nós encontramos 2.
que não contém nenhuma crítica das igrejas. A carta à igreja em Esmirna, né? Porque era uma congregação pobre, mas uma igreja que enfrentava perseguição. Ela era muito perseguida. E a outra era a igreja em Filadélfia. Ela é uma congregação fraca e limitada. Mas que ela dependia de Deus. Aleluias. Assim como eu e você. Nós somos fracos, nós somos limitados. Mas nós temos um Deus forte, verdadeiro na nossa vida, que mesmo que venha tropeços na nossa vida, mesmo que o inimigo levante, o Senhor diz: eis que estou contigo e te fortaleço. Aleluia! 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 A igreja de Filadélfia, irmãos, ela ficava localizada numa área estratégica de acesso. E eu fui buscar como exemplo, que aqui a Bíblia relata os nomes, mas eu queria buscar um exemplo da igreja, de como a igreja poderia entender. A igreja de Filadélfia, ela ficava assim, como nós aqui no Paraná, Filadélfia ficava em Santa Catarina, por exemplo. Para você ir para o Rio Grande do Sul, você tinha que passar por Santa Catarina. Para você vir do Rio Grande do Sul para o Paraná ou para outros estados, você teria que passar por Santa Catarina. Entendeu? Então ele ficou no meio. Então, tipo assim, era uma igreja muito vista ali no lugar onde ela estava. Aleluia. E ela foi fundada por um rei chamado Pérgamo Átalo. E esse rei, ele era conhecido por a sua lealdade ao seu irmão. Assim, dando nome à cidade. Filadélfia, ela tem origem no nome que significa amor fraternal. Olha que coincidência, amor fraternal. O amor que o Pai tem conosco. O amor fraternal. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, nessa carta, o apóstolo Paulo, ele afirma que o Senhor, ele é santo e verdadeiro. Isso são características divinas de Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, ele nos manda que nós nos santificamos. Porque ele é santo. E se nós somos filhos de Deus, como a palavra nos diz lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim, ó: vede como é grande o amor que tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então nós precisamos ser como Ele. Porque como pode um filho, ele não ter a característica de um pai, né? Nós não somos adotados, nós somos filhos. Então nós temos que parecer com Ele. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E aqui na terra nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que testemunhar como Cristo testemunhou. Fazer aquilo que Cristo se agradaria de nós como filhos a fazer aqui na terra. Essa semana minha cunhada falou para mim: eu oro por vocês, porque agora nós estamos ali numa igreja onde o Senhor levantou meu esposo como pastor. E nós como cristãos, como servos do Senhor, entendemos que temos que andar conformidade à Bíblia, conformidade à palavra, conformidade aonde nós estamos. Aí ela falou assim: mas eu oro por vocês porque algo aconteceu na vida de uma pessoa, porque ela não estava de acordo. Porque isso é um peso muito grande, a gente usar da nossa autoridade, do nosso privilégio de achar que a gente é alguma coisa e a gente não é, a gente está fazendo. Então a gente tem que entender que nós somos submissos ao Senhor, então nós não podemos fazer nada que desagrade a Ele, porque nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos, que não for aquilo que agrada ao Senhor. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então nós temos que ser criatura e semelhança dele. Porque ele nos chamou, nos escolheu e nos santificou. Então nós não podemos ser diferente disso. Aqui a palavra fala assim: ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aleluia! Na época dos reis de Israel,
era escolhido um homem para cuidar das finanças do reinado. E a este homem, ele era dado uma figura simbólica que representava a sua posição. E era colocada sobre o seu ombro. E era chamada chave de Davi. E essa chave de Davi, ela era um sinal de autoridade e confiança que o rei tinha pelo seu tesoureiro mor. Aleluias. Sinal de autoridade e confiança. O que o Senhor tem colocado em suas mãos para você fazer? Você está fazendo? Não precisa você responder para mim, mas pense com você mesmo, no seu coração. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, temos um chamado. Cada um de nós que aqui estamos, o Senhor nos escolheu para fazer algo na sua casa. Glória a Deus. Para Ele. Seja aqui dentro, seja lá fora, seja pregar, seja louvar, seja levar sua palavra, seja ajudar alguém que está lá fora necessitado. E eu falo, às vezes até mesmo, que para mim não há diferença, não há diminuição, muito menos do Senhor. Eu tenho que lavar o banheiro da igreja, eu tenho que ficar na porta do banheiro, ou na porta da igreja, ou limpar o chão da igreja. Você acha que do Senhor há diferença disso? Não há diferença. Aleluia. Porque para o Senhor não importa. O importante é que você se coloque na posição e faça. E faça aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que você tem enterrado, guardado aquilo que o Senhor deu para você fazer? Pense nisso. E nós não estamos falando aqui de crianças ou de um bebê que ela precisa se alimentar de um leite, pois elas nada sabem. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que já estão se alimentando de algo sólido, já estão comendo e já tem para alimentar lá fora aqueles que estão precisando. Aleluia. Eu achei maravilhoso de ver aquilo que o pastor está fazendo aqui com os irmãos aqui, né? A pastora Jaqueline. Te admiro muito, pastora. Muito lindo o teu ministério. Sabe? Ver o Senhor abrangendo lá fora, usando lá fora. Porque às vezes você pode não ver as pessoas que estão nessas células ali, não estão aqui. Às vezes elas podem não ficar também ali na célula, mas uma coisa é certa, a palavra que foi plantada no coração delas, ela jamais vai sair. Jamais. Aleluia, glória a Deus. Pode encontrar outra porta e ali ela se estabelecer. Porque a palavra do Senhor fala que um planta, um rega. Não é verdade, pastor? É dessa maneira. Verdade. Então a gente tem que ter o cuidado de buscar, de ali regar. Mas tem alguém que vai cuidar lá na frente. Então o nosso papel é isso. Nós temos que entender que o nosso papel não é encher a igreja. O nosso papel é buscar as almas que estão lá fora, clamando, chorando, precisando de uma palavra. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pastor Rose, eu sou muito feliz, muito grata pela tua vida. E assim como meu marido falou, na outra vez que nós estivemos aqui, o sentimento é igual da nossa família. Temos a irmã como uma mãe que a gente sabe que está ali intercedendo por cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você não fique esperando o Senhor cobrar aquilo que Ele te deu para você fazer. Faça enquanto é tempo. A seara, ela já está branca, ela já está madura. E o tempo está se acabando. Aleluia. Isso é muito importante, a responsabilidade que Ele nos deu. E se assim Ele fez, é porque Ele confia em mim e em você. Nós vamos dar conta naquele grande dia. Não importa o que seja, o que Ele te deu para você fazer. Faça. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. Conheço as tuas obras.
Aqui ele diz assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E essa porta é a porta da salvação. Glória. Aleluia. Aleluia. Há um privilégio de buscarmos ao Senhor, de poder estar na presença dEle, enquanto há tempo. Nós fomos errantes lá no mundo, fizemos de tudo que era errado, às vezes por falta de entendimento, às vezes por falta de uma palavra, às vezes por fraqueza, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos resgatou de lá. Aleluia! Aleluia, Jesus. E nos concedeu a porta da salvação para nossas vidas. Com o seu amor que não tem igual, né? Se entregando naquela cruz por amor a mim e a você. Aleluias. E diante de nós, irmãos, existe uma única porta aberta, que é a nossa salvação. E ela está à nossa disposição. Porque nessa porta elas ficam para trás as coisas terrenas, os cuidados desse mundo e as dificuldades. Né? Não que nós não passamos por dificuldades, por aflições estando com Cristo. Mas Ele disse que Ele venceu o mundo. E Ele disse que estaria conosco, né? E que era para nós se fortalecer na sua presença. Aí você olha, a nossa casa, ela tem portas, né? O nosso coração tem portas. Olha o que Jesus nos fala aqui, ó. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em secreto. Ali em Mateus 6:6. O que Jesus está falando conosco ali? Ele está falando de relacionamento. Aleluia! Hoje nós falamos disso, né, gente? Sobre relacionamento. Porque quando você entra no teu quarto, é você e Deus. E ali o que há entre você e Deus? A intimidade. Porque ali você consegue falar para Ele tudo aquilo que muitas vezes nós não temos coragem de falar para o nosso parceiro, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Mas para Ele, que nada nós podemos esconder, nós conseguimos falar para Ele. Glória a Deus! Então nós temos que ter esse relacionamento, essa intimidade. E essa intimidade, o que ela gera? Ela gera vida. E ela se renova na nossa vida. E a nós fortalecemos em Cristo Jesus. Aleluias! Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ali ele está falando de coração. Oh, glória a Deus. Jesus, ele chega no nosso coração e bate. Pede para você para entrar. E ele fala que se você abrir a porta, ali ele vai entrar e ali ele vai fazer morada. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Porque Jesus, ele não é uma pessoa mal educada, que simplesmente vem como um ladrão que arromba a porta e entra. Não, ele chega, ele bate, ele pede. Se você abrir, ele vai entrar. E ali ele vai fazer morada. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Portas abertas, elas também representam acesso às oportunidades. Deus, ele abre a porta da fé quando ele oferece o evangelho aos homens. Isso se encontra ali em Atos 14:27, que fala assim lhes dando acesso à comunhão com ele. Aleluia. Ele abre porta de trabalho para os seus servos divulgarem a palavra. Às vezes você pensa, você vai trabalhar porque você precisa do sustento, você precisa de um bem material, ou de uma roupa, ou algo assim. Mas saiba que para o Senhor há propósitos. Glória a Deus. Há propósitos. O Senhor, Ele abençoa, mas quando Ele te abençoa, Ele já está olhando para os seus. Ele já está pensando, ali eu vou trabalhar. Então não é simplesmente abrir uma porta e você vai ali trabalhar e receber o teu sustento ali e vai se deleitar naquilo. Não, é para você trabalhar para o Senhor. Aleluia! Aconteceu algo na minha vida nessa semana.
As minhas filhas estão fazendo um tratamento porque elas têm o queixo delas um pouquinho maior. E com isso está trabalhando desde a fala, a dicção, até a alimentação delas. E no caso a Rafaela, ela já não consegue só com o aparelho, não é um aparelho normal, só com o aparelho tratar e resolver o problema. Ela vai ter que tratar com o aparelho e com aquele acompanhamento vai ter que fazer uma cirurgia, provavelmente lá pro ano que vem ou começo do outro ano. Já a pequena, como ela está na fase de crescimento ainda, eles falaram que provavelmente só com os aparelhos ela vai conseguir tratar e resolver. Então todo mês eu consegui fazer esse tratamento numa clínica, e dessa clínica também ela acompanha lá na Federal. Então todo mês eu estou ali nessa clínica levando elas e fazendo esse tratamento. E ali o Senhor tem me abençoado tanto, irmãos, tanto, que no mês retrasado, e meu marido 2 meses sem trabalho, e nós precisando colocar o aparelho da Rafaela, que custava R$350, e nós não tínhamos esse dinheiro. E eu falei para ele, a gente precisa desse dinheiro, e foi. E ele recebeu uma bênção. Aí ele me deu R$300, eu tinha que tirar mais 50. Na verdade ele me deu 295 porque ele foi comprar pão pra mim e descontou os R$5. Eu falei, amém. Aí eu falei, tá bom. Aí ele ficou na igreja trabalhando, porque ele estava construindo a nossa igreja. E o meu pastor, que não sabia muito da construção, falou, deixa que eu levo elas. E fomos. Quando eu chego lá na frente à clínica, a dentista da Rafaela falou assim, não pague ainda o aparelho, vem aqui que eu vou, vamos conversar. Só que antes disso, no caminho, eu estava comentando com o pastor, eu precisava de R$25 para inteirar o dinheiro, porque eu tinha recebido uma oferta da minha outra filha para as crianças, que eu trabalho com as crianças na minha igreja. E daí eu usei o meu cartão de crédito para comprar aquelas coisas daquela oferta e usei aqueles R$30 para poder pagar o aparelho. Mas me faltava R$25. Aí você olha a tua vida com Deus. Nós dizimamos dentro da igreja do Senhor e faltava o dinheiro. Quando eu fui abrir o aplicativo para me ver o quanto faltava, que eu precisava R$25, irmãos, então era para ter R$325, tinha R$382. Eu procurei no extrato e tudo, eu não sei de onde veio aqueles R$50. Eu também não quero saber. Deus me deu a bênção. Glória a Deus, aleluia. Aí eu contando aquilo pro pastor no caminho. Quando eu desço do carro, que eu vou lá falar com a dentista, ela falou assim pra mim, não, você não vai precisar pagar esse aparelho, porque nós vamos usar um outro aparelho que nós não vamos cobrar dela agora. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí é pra você ver o Deus que você serve. Se você é fiel com Ele é fiel com você. Aleluia. Ele sabe que se eu não fosse fiel, eu poderia até perecer. Mas eu jamais ele deixaria eu na mão pensando, pô, eu estou sendo fiel a Ele e agora eu preciso de dinheiro e eu não tenho. Aí Ele mostra a sua fidelidade. Aí Ele mostra que Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então voltando aqui, irmãos. Então nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo Aleluia. tem um propósito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E Ele marcou esse encontro conosco aqui, nessa festa linda, Oh, glória a Deus. para lembrar que Ele nos ama e preparou tudo para que hoje nós estejamos aqui para ouvi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Jesus, ele não fala, o Senhor não fala especificamente com os discípulos, mas, em Filadélfia, mas Ele garante que as portas ficariam abertas. Então Ele não estava falando simplesmente que a porta de salvação era só para aquela igreja. Não, Ele estava falando conosco. Ele está falando conosco. Que a porta da salvação ficaria aberta. Aleluia. Livre acesso. Glória a Se Deus. nós
aqui, eu e você. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Aqui fala assim, sobre pouca força. Aí a gente olha assim, nossa, mas eu sou fraco, né? Aí você tem que entender uma coisa, que nem sempre fraqueza, ela sugere derrota. É verdade. Mas sim reconhecer que o poder dele e que a nossa confiança e dependência está em Cristo. Aleluia. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10, ele fala assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Aleluia! Também assim, pelo que sinto alegria nas fraquezas. Como assim? Jesus fica feliz de estar fraco? Não, porque quando você acha que você está fraco, você reconhece que você depende dele para tudo na sua vida. Porque quando a gente acha que a gente é alguém, que a gente tem alguma coisa ou algum poder, para que nós queremos um Deus? Para que a gente vai servir um Deus? Quero contar um testemunho aqui para os irmãos assim, ó. Eu tinha um irmão que ele não se criou muito tempo junto com a minha família. E ele se casou, ele virou policial, mas ele vivia uma vida totalmente errante. Mas se achava no poder. Ele achava que ele tinha todo o controle. Aí ele já tinha separado da primeira esposa, da segunda, já estava na terceira. E nesse dia nós estávamos lá, eu estava grávida da minha filha Paola, e ele estava indo casar. Aí estava lá ele, meu marido e mais o meu cunhado que já faleceu, e eles na conversa, ele falou assim, de Deus. Ele falou bem assim, eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho um trabalho, eu tenho um cargo, ele mostrou assim, eu tenho segurança, eu tenho a mulher que eu quiser, porque ele estava casando, mas ele já estava lá visitando uma outra mulher antes do casamento. Então era uma vida totalmente errada. Aí, tá. Foi, casou, uma cerimônia bonita, coisa e tal. E nisso a minha cunhada também estava grávida do filho dela. Ele já tinha uma filha de 2 anos. E o que aconteceu? Antes dessa criança nascer, aí ele veio na minha casa e falou assim pra mim antes de ir embora, ore por mim. Eu falei, tá bom. Ele disse, mas é verdade, eu pedi pra você orar por mim. Mas ele sabia o porquê. Porque quando ele voltasse, ele ia ver o que ele tinha aprontado. Irmãos, ele ficou por muitos anos sendo pedófilo, abusando de crianças, sobrinhas, filha dele, meus sobrinhos, os filhos da minha cunhada, da minha outra ex-cunhada, muitos, pessoas, vizinhas, amigas, muitas. Ele foi preso, ele perdeu tudo, família, cargo, tudo que podia ter ele perdeu. Ele não pôde ver o filho dele nascer, ele não pôde ver os filhos dele crescer, ele não pôde nada, tudo ele perdeu. Porque Deus precisava mostrar para ele que o poder, o controle é dele e não é nosso. Lá dentro, ele aceitou Jesus. Lá dentro, ele começou a servir ao Senhor. Só para resumir para vocês hoje. Hoje, ele é pastor. Aleluia. Ele é pastor. Espere em Deus que realmente ele tenha se arrependido de tudo que ele fez. Sabemos nós que o poder de julgar é do Senhor. E sabemos que os nossos atos, tanto a ciência como a palavra nos diz, que toda ação há uma reação, que toda palavra plantada, toda semente plantada a gente vai colher, seja ela boa, seja ela ruim, né? Então, o que ele fez, ele vai dar conta com o Senhor. Hoje ele está lá, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Então, ele teve que entender que é o Senhor que faz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia, glórias a Deus. Aqui diz assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar das suas limitações, a igreja em Filadélfia, ela se mantinha fiel, guardada a palavra do Senhor. O salmista Davi, ele mencionou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ali em Salmo 119, 11. Por isso que nós devemos ler a palavra do Senhor e guardar em nosso coração. Porque se nos tirarem a palavra, a Bíblia, isso está muito perto de acontecer. Porque já foi falado que vão tirar as Bíblias de nós. Já foi falado isso. E está muito perto. Então nós precisamos se alimentar. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Porque no momento que nós não tivermos mais ela aqui, o nosso manual, porque a Bíblia é o nosso manual aqui na terra, nós vamos ter ela guardada dentro do nosso coração. Aleluia! Glória a Por que Deus. eu ouvi falar isso? Se eu não estou enganada, a pastora Sandra, quando teve aqui, ela falou isso. Falou, né? Que ela teve que ficar a palavra guardada no coração dela. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ali na minha igreja que eu congrego, ela tem uma frase que quando você está em cima do púlpito, você consegue ver. E aqui também não é diferente, não. Aqui ela tem palavra para você, tem palavra para todos nós aqui, né? Que ela, lá na minha igreja fala assim: pregue somente o que está na Bíblia. Glória a Deus! Isso tem uma repercussão, um poder muito grande, uma responsabilidade, porque você está falando daquilo que o Senhor fez, faz, né? Então nós temos que falar, porque o que passa daquilo que está escrito na Bíblia, nós entendemos que aquilo é uma heresia, que aquilo não existe, né? Então nós temos que viver a palavra. E aqui também, aqui diz, ó, nessa igreja a vida de compromisso e obediência à palavra de Deus é levada a sério. É um compromisso. Aleluia! Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai fazer. Para você poder ser um líder, você tem que fazer um curso. Para você ser um cooperador, você tem que se preparar. Não é de qualquer jeito. Porque você tem que saber como é que você vai agir, como você vai receber. Porque tem muitos aí fora que tem matado o crente dentro da igreja. Por quê? Porque não sabe como tratar uma pessoa que entra na casa do Senhor. Pensa que a igreja é sua, que você pode fazer o que você quer. Ah, mas não é dessa maneira, não. É, Deus. O Senhor, Ele tem tudo organizado. E por isso aqui é organizado. Aleluia. As coisas do Senhor é organizada. Aleluia. Seguir uma regra, uma lei. O Senhor fez isso. Quando Ele colocou Moisés, Ele falou: Moisés, você faz assim, assim, assim. Não foi assim, ó, faz como você quiser. Não, você tem que seguir uma maneira de fazer as coisas, um jeito. E se você está no barco, você não vai poder fazer remar do lado que você quer, não. Você vai remar da maneira que você tem que ir. Se é para frente, vai remar para frente. Se é para o lado, vai para o lado. Aleluia. É dessa maneira. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia! Aleluia. Eu sei que essa igreja, ela vive a palavra do Senhor, aleluia. Porque, irmãos, a única coisa que pode nos afastar da presença do Senhor é só o pecado. Não há mais nada que nos afaste da presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ali na palavra do Senhor fala assim que: eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu